E a igreja de imediato faz uma oração extraordinária a Deus. Uma oração que denota um bom relacionamento com Deus, um bom conhecimento dos atos de Deus e também uma boa leitura da situação. Porque eles, quando oraram, não pediram a Deus que cancelasse as perseguições ou cancelasse as oposições. Pelo contrário, o que eles pediram foi: Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, ao invés de pedirem o cessar das oposições, eles pediram uma graça capacitadora, que Deus lhes capacitasse a não deixar de pregar a mensagem a despeito de qualquer perseguição. Uma oração madura, uma oração inteligente, uma oração respondida por Deus porque se alinhou perfeitamente com seus propósitos. Deus fez aquele lugar tremer após a oração. Foi uma resposta, um fenômeno físico para mostrar que, de certa forma, aquele povo, naquela oração, tinha alcançado este alinhamento. Nós falamos também do versículo 32 ao 35, sobre a vida da igreja. A multidão daqueles que criam era grande e havia um sentimento e uma só forma de pensar entre eles. E ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Uma igreja onde o Espírito operava a unidade, e operando a unidade, o mesmo Espírito promovia no coração dos crentes a liberalidade. E eu aproveitei o ensejo para tratar um pouco desse assunto na última quarta-feira, sobre a necessidade de nós reavermos o princípio da liberalidade, o princípio do doar, do dar, né? Porque hoje as pessoas são muito egoístas e avarentas. E eu falei que o espírito de avareza é ainda mais comum entre os pobres do que eu diria entre os ricos, por incrível que pareça. Porque os pobres, eles se apegam ao pouco que têm, na justificativa de que pode ser que não tenham mais depois, e isso os impede de chegar nesse lugar de liberalidade. E acaba travando as bênçãos que Deus tem para a vida daqueles que semeiam na vida dos outros. Parte do que Deus nos dá é pão, mas parte é semente. Semente a gente não come, a gente come pão. Semente a gente semeia. E Paulo fala que Deus ele traz abundância sobre aqueles que entendem o caminho da liberalidade. Quanto mais você semeia, tanto mais sementes Deus te dá para continuar semeando. E você entra desta forma num lugar de prosperidade. Falamos também, ao final do capítulo 4, sobre a questão da oferta de José Barnabé, que foi um exemplo citado por Lucas propositalmente para contrastar com o próximo exemplo depois deste. José, que era natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, tomou a iniciativa de, sendo ele proprietário de um campo, vender este campo, pegar o valor todo e depositar junto aos pés dos apóstolos. A segunda história contada, para contrastar com esta, é a de Ananias e Safira. E o que o texto diz sobre eles? Diz que eles venderam uma propriedade, retiveram parte do dinheiro, e a esposa estava sabendo disso, então eles agiram em cumplicidade, chegaram para os apóstolos e ofereceram aquele dinheiro para que ele fosse administrado para assistir às necessidades dos irmãos. Obviamente, Ananias foi questionado sobre aquele dinheiro ser todo o valor correspondente ao da venda ou não. E o que Ananias responde? Ele responde que o valor que ele estava entregando correspondia a todo o valor correspondente ao valor da venda. Eu expliquei aos irmãos que o problema não era em si Ananias ter ficado com uma parte.
Até porque ele não era obrigado a vender nada para doar. Ele não era obrigado a vender nenhuma propriedade e levar dinheiro para a igreja para que os apóstolos administrassem. O problema de Ananias e Safira foi ter dito que entregaram tudo, quando na verdade entregaram parte. E a ira de Deus se manifestou por causa desta mentira. Uma mentira que foi proveniente de um coração avarento. Se de um lado nós temos um homem desapegado, liberal, sincero, honesto e verdadeiro, por outro lado nós temos um casal que é o oposto deste homem. Então por isso que as duas histórias são contadas. Não é? Se Ananias tivesse dito, olha, eu vendi realmente o campo e fiquei sim com uma parte do dinheiro, sem problema nenhum. O problema foi permitir que o seu coração fosse persuadido por Satanás, em nome de um status, em nome de para aparecer diante das pessoas, quem sabe, em nome de uma vaidade, ele dizer que todo o valor que estava sendo entregue era realmente o valor correspondente ao da venda. E não era. Eles pagaram com a vida por causa desta mentira, isto no tempo da graça, e eu fiz questão de sublinhar isso, porque a gente acha que só no tempo da lei Deus tinha medidas tão drásticas quanto esta. Mas no tempo da graça Deus está fazendo a mesma coisa. Deus está mostrando que a sua impaciência com o pecado continua sendo a mesma. Deus odeia o pecado, dentre eles o pecado da mentira, porque o pai da mentira não é Deus, o pai da mentira é Satanás, e quem mente faz o que é próprio de Satanás. Deus, então, dá essa resposta, tira a vida de Ananias, a mulher dele 3 horas depois, tendo a chance de confessar a mentira, ela concorda com a mentira e também é executada pelo próprio Senhor. Então, agora chegamos no capítulo 5, versículo 12, no capítulo que nós estudaremos hoje. Num primeiro momento, Lucas vai falar a respeito dos sinais, das maravilhas e das grandes obras operadas pelos apóstolos. Versículo 12, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pela mão dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Nós estudamos no capítulo 2 como o Espírito, de modo sobrenatural, encheu toda aquela igreja, dando àquela igreja poder, ousadia, graça e autoridade para operar neste nível, ou seja, no nível dos milagres. Então, por onde eles passavam, com a autoridade recebida do Espírito, eles operavam milagres inacreditáveis. Estudamos o milagre do aleijado, dias atrás. Não é verdade? Pedro e João, subindo às 3 horas da tarde para a oração, curou aquele aleijado, e todos ficaram atônitos, e nem mesmo o Sinédrio foi capaz de contestar o milagre. Então aqui Lucas prossegue dizendo que Deus dava sequência nesta operação de sinais e maravilhas. Eu já expliquei aos irmãos qual o papel dos sinais e das maravilhas e dos milagres. É credibilizar a mensagem, é assinar embaixo da mensagem do Evangelho, colocando a mensagem do Evangelho num patamar diferenciado, no patamar da sobrenaturalidade. Porque se o Evangelho fosse uma simples mensagem humana, pensada, raciocinada por homens, ele não seria chancelado por estas maravilhas e por estes milagres. Quando Deus, a partir da pregação do Evangelho, faz coisas inacreditáveis, ele está mostrando para a sociedade, para o mundo e para o ímpio que aquela mensagem é verdade. Que aquela mensagem tem a sua fonte em Deus. E outro detalhe que nós vemos nesse versículo 12 é que havia um lugar de reunião, que era no pórtico de Salomão. Não apenas no pórtico de Salomão, mas também no pórtico de Salomão. Semana passada eu mostrei uma imagem do templo. Os irmãos se lembram? Mostrei uma planta do templo. E eu me lembro que na planta nós tínhamos à direita o pórtico de Salomão. Era um templo grande, um templo suntuoso, e à direita nós tínhamos o pórtico de Salomão. O que era o pórtico? Era uma espécie de alpendre, um grande alpendre, onde mestres se reuniam para ensinar os seus discípulos. A igreja não tinha
ainda uma casa, não tinha ainda uma estrutura de alvenaria. E boa parte da igreja era formada por judeus, então eles frequentavam... está ali, ótimo. Eles frequentavam este lugar, Pórtico de Salomão, também este lugar, não apenas lá, mas o Pórtico de Salomão era um lugar comum, onde eles se reuniam. O Pórtico de Salomão está aqui. Daí os irmãos não enxergam, mas é o número 11. A porta formosa, como mostrei na semana passada, é esta porta aqui, que dava acesso ao pátio das mulheres. Então, ali no Pórtico de Salomão, eles se reuniam para ensinar a palavra, para admoestar os irmãos, para instruí-los na fé e na verdade. Eu quero aproveitar que cheguei nesse ponto apenas para fazer uma rápida consideração. Quartas-feiras atrás, não sei quantas, talvez quando nós estudamos o capítulo 2, não me lembro exatamente, eu falei que este templo de Herodes era o terceiro templo. Não sei se os irmãos se lembram, o terceiro templo. E talvez os irmãos pesquisando sobre o assunto, ouviram ou verão, quando estudarem, que há quem diga que não é o terceiro templo, mas o segundo templo. Ok? Então você vai encontrar estudiosos que dizem ser este o segundo e alguns que dirão o terceiro. Eu usei a nomenclatura terceiro templo. Por quê? O primeiro templo foi construído por Salomão, com toda a suntuosidade conhecida. Ele foi destruído por Nebuzaradã, um nome difícil, né? Um oficial de Nabucodonosor que, quando invade Jerusalém, num dos momentos ele destrói o templo de Deus, deixa ele nas ruínas. Depois do período de cativeiro de 70 anos, Deus instrui Zorobabel para que voltasse, junto com Esdras e outros, para a reconstrução deste templo. Eles reconstroem o templo com muita dificuldade, porque o povo estava muito desestimulado. E a pergunta é, desestimulado por quê? Porque eles percebiam que aquele templo não se comparava com o de Salomão. Então eles ficaram meio que desanimados. Nossa, mas essa casa é tão inferior, essa casa está num patamar tão abaixo. E aí Deus levanta os profetas para tentar, né, estimulá-los a construírem a despeito disso, porque a glória seria maior. Mas ao longo do tempo, este templo, por falta de manutenção e também pela ação dos inimigos em ficar dilapidando o templo ao longo dos anos, esse templo, quando Herodes assume, é praticamente um templo sucateado. Ok? Um templo praticamente sucateado. Ele só não estava no chão, mas ele estava quase que impossível de ser utilizado. Então Herodes assume o trono e, para ganhar moral entre os judeus, ele reconstrói este templo. Ok? Por isso eu digo que é o terceiro templo. Ele reconstrói este templo e faz dele algo suntuoso. Ele retoma a grandeza deste templo. Só que ele faz mais do que retomar a grandeza do templo. Ele constrói várias outras coisas no entorno do templo, de forma que o templo se tornou um lugar turístico naquele tempo, um lugar atrativo. As pessoas chegavam e admiravam não apenas a beleza do templo, mas a beleza de toda a construção em si, porque ele foi anexando várias coisas, o pátio das mulheres, o pátio dos homens, o pórtico de Salomão e etc. Então ele fez uma construção muito grande, muito suntuosa. E os próprios discípulos, num dado momento com Jesus, se viram elogiando o templo, que foi quando Jesus disse, não permanecerá pedra sobre pedra que não seja derrubada, porque eles estavam em atitude de admiração. Então este templo suntuoso aí, com todos as suas construções ao redor, foi feito por Herodes o Grande. O templo de Salomão, original, compunha apenas aquele espaço lá de cima. Era um espaço bem menor, tá? E Herodes o Grande, ele cria toda uma estrutura. E o pórtico de Salomão estava ali, onde a igreja costumeiramente se reunia, tá? E era onde Pedro estava dando explicações e pregando o primeiro sermão depois da cura do aleijado, inclusive. E onde ele foi interpelado pelos oficiais do Sinédrio. Então,
Dada essa explicação, vamos seguir. Versículo 13. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Nós podemos considerar que pode ser que as pessoas não tinham coragem de se unir a eles por questão de medo do que os outros pensariam, ou até mesmo por medo de aderir à fé neste Deus que faz o que fez com Ananias e Safira. Ok? Eles se sentiam talvez tão pecadores que o medo era de que, se convertendo ao cristianismo, Deus poderia puni-los com tamanha severidade com que puniu aquele casal. Então há a possibilidade das duas coisas, tá? Eu creio que boa parte daquelas pessoas não se juntavam a eles porque eles viam como aquele povo pequeno era perseguido, como ele sofria com tantas oposições, principalmente por parte dos judeus que compunham o Sinédrio. Então, é o que o texto está dizendo. Muita gente não tinha coragem de se juntar a eles. Versículo 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. É interessante que se de um lado nós temos pessoas que estão diante da possibilidade de aderir ao movimento e não aderem por medo, por outro lado, há um agir sobrenatural de Deus, fazendo com que mais gente, a despeito disso, continuasse sendo acrescentada à igreja. Vocês estão percebendo esse contraponto? De um lado, há aqueles que estão com medo, sem coragem de aderir ao movimento. Por outro lado, independente disso, há um Deus agindo e trazendo as pessoas para a comunidade, para a igreja. Ele está movendo muitos corações de homens e mulheres, para que fossem crendo no Senhor e sendo eles acrescentados à comunidade que era a igreja. Versículo 15, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vejam o nível de milagres em que tanto Pedro quanto os apóstolos operavam. Então as pessoas colocavam seus doentes no caminho para que pelo menos a sombra deste homem de Deus pudesse cobrir estas pessoas para que fossem curadas. Versículo 16, da mesma forma, das cidades ao redor vinha muita gente a Jerusalém, trazendo os doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Não alguns, mas todos eram libertos. Então vejam como estas operações, estes milagres, estas maravilhas, estas libertações acabavam atraindo as pessoas para o momento de ouvirem a palavra de Deus. Porque, obviamente, estando ali diante daquelas pessoas, os apóstolos aproveitavam um ensejo para pregar a mensagem. Isso fazia o que com a igreja? Trazia pessoas à igreja, no sentido de fazer com que elas crescem na palavra e também fizessem parte do caminho. Versículo 17 agora. Então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. Inveja de quem? Inveja dos apóstolos, do que eles estavam operando. Porque, obviamente, se eles estavam operando neste nível de milagres, eles tinham muitos admiradores. Muita gente que ficava ali perto, como ficavam de Jesus, tentando pegar uma casquinha, um milagre, ver se sobra uma intervenção divina. Então, eles eram muito admirados e estavam cada vez mais sendo respeitados. E aquele grupo do Sinédrio, sumos sacerdotes, saduceus e fariseus, eles não tinham o mesmo nível de respeito e de admiração que aqueles homens simples tinham. Então isso suscitou no coração deles grande inveja. Versículo 18, e por isso mandaram prender os apóstolos, a segunda vez que os apóstolos são presos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo.
De outro lado, chegando o sumo sacerdote e seus companheiros imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Olha os inocentes. Não sabiam o que Deus havia feito. Porque na cabeça destes homens do sinédrio, onde estavam os apóstolos? Presos na prisão pública. Eles não ficaram, até este momento, eles não estavam sabendo de que houve uma intervenção sobrenatural de Deus, que mandou o seu anjo. Imagine essa cena, não sei se é fácil imaginarmos, mas procure tentar imaginar esta cena. Estavam lá os apóstolos presos naquela prisão, e de repente se apresenta um anjo do Senhor, que vai, abre a cela, abre a porta da cela e diz: podem sair. Amanhã vocês voltam para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa. É coisa sobrenatural, irmãos. É uma experiência que não dá para dimensionar. Imagine isso, o anjo do Senhor se apresentando e liberando-os para que saíssem livres. Olha, vocês vão para casa, vão dormir, vão descansar em casa. Vocês não vão descansar ou dormir dentro dessa prisão. Vocês estão fazendo a obra do Senhor. Vai para a casa de vocês, durma na cama de vocês, com a família de vocês, mas amanhã volta para a casa do Senhor e continua proclamando a salvação. O sinédrio, no outro dia, se reúne e, depois de reunido, manda alguém chamar e trazer os apóstolos. É isso que nós temos até aqui. Versículo 22. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Me explica esse milagre. A sentinela continuava na porta, os cadeados continuavam na porta, a cela continuava trancada. Me explica como o anjo chega, libera todo mundo e ninguém vê, e nada é rompido e nada é feito. E ninguém fica sabendo, nem os guardas que estavam de guarda. Porque se eles tivessem visto alguma coisa diferente, teriam anunciado, teriam dito, teriam declarado. Mas nem eles souberam. Quando os guardas do outro turno, provavelmente, foram lá para buscar os apóstolos, eles simplesmente veem toda a segurança organizada no lugar. Eles veem a porta inviolada, o cadeado inviolado, a cela inviolada, só que o detalhe é que quem estava preso lá dentro já não está preso mais. Eles foram tirados, sem que ninguém percebesse. Irmãos, a gente não pode em nenhum momento duvidar do que Deus é capaz de fazer. Deus é capaz, a Bíblia diz, de dar vista a quem não enxerga, mas é capaz de tirar as vistas de quem enxerga. O nosso Deus é poderoso para fazer coisas diante das pessoas sem que elas vejam. Isso é coisa que só o nosso Deus pode fazer. Vocês podem glorificar a Deus por isso? O nosso Deus faz coisa diante dos olhos das pessoas que nem elas se dão conta do que Deus acabou de fazer. Isso é coisa maravilhosa. Por que Deus está fazendo isso? Para mostrar que Ele é com esse povo. Em que outro momento Deus havia feito isso? Em outro momento recente daquela história, Deus havia feito isso por um povo que não fosse Israel, que não fosse os judeus. Agora Deus está operando esse nível de milagres a favor daquele povo que todo mundo qualificava como sendo um povo pertencente a uma seita chamada do caminho. Mas quando Deus opera esse nível de intervenção, Deus está mostrando: olha, é melhor vocês entenderem de uma vez por todas que eu sou com este povo, que eu estou ao lado deste povo, que eu estou chancelando a obra que esse povo está realizando. Versículo 23 nós acabamos de ler, né? Eles dizem que não encontraram nada lá dentro. Versículo 24. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Quando ouviram aquele relato e viram a cena posteriormente da prisão vazia, eles ficaram caçando respostas. Mas o que aconteceu? Como uma coisa dessa acontece, ninguém vê nada, ninguém sabe de nada. Versículo 25. Nesse momento chegou alguém com a notícia:
Eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Estava todo mundo perguntando, onde é que esses homens estão? Para onde foram? Como saíram? E de repente uma outra pessoa vem e diz, os homens que vocês recolheram à prisão estão lá no pátio do templo. E adivinha o que eles estão fazendo? Ensinando o povo. Adivinha o que eles estão fazendo? Pregando a salvação. Adivinha o que eles estão fazendo? Cumprindo aquilo que eles disseram que faria. Obedeceriam mais a Deus do que aos homens. Versículo 26. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência. Trouxe quem, meus irmãos? Os apóstolos, mas sem violência. Sem tapa no rosto, sem chute na canela, sem murro na boca do estômago. Trouxeram na delicadeza. Por gentileza, cavalheiros, nos acompanhem. Mas por que eles fizeram isso? Porque temiam ser apedrejados pela multidão. Então não havia bondade, havia oportunismo, né? Nós vamos aproveitar o momento, vamos levá-los cordialmente para a gente não ser apedrejado por essa galera que admira esses apóstolos. Porque se eles tentassem qualquer movimento de violência, obviamente a multidão insurgiria contra eles para, quem sabe, até matá-los, né? Apedrejarem eles. Então eles foram astutos, inteligentes. Versículo 27. Depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, não vos ordenamos expressamente que não pregasseis este nome? Contudo, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue deste homem. Que homem? Jesus. Por que ele está dizendo isso? Ou eles estão dizendo isso? Porque por diversas vezes Pedro, no seu discurso, na sua defesa, ele colocou a culpa na conta dos judeus, representados pelos líderes religiosos. Vocês crucificaram ele, vocês mataram ele, mas Deus o ressuscitou. Mas vocês fizeram isso. Eu reconheço que fizeram por ignorância, mas vocês fizeram isso. E o que Pedro disse num certo momento? É necessário que, a despeito de terem feito com ignorância, vocês se arrependam. Então eles estavam cientes que na cabeça dos apóstolos e da igreja, aquilo que aconteceu a Jesus foi culpa dos judeus, foi culpa dos líderes judeus. Então é por essa razão que ele está dizendo, por que quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue deste homem? Versículo 29. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Pedro não está dizendo, é necessário que obedeçamos apenas a Deus. Ele está dizendo, em escala de prioridade, primeiro obedecemos a Deus. Segundo, desde que não venhamos a transgredir nada do que Deus estabeleceu, nós vamos obedecer quem? As autoridades. 30. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes. De novo, Pedro vai cutucar a ferida deles, crucificando-o num madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Versículo 33 em diante, nós temos a palavra de um homem de grande sabedoria. Irmãos, não há nada mais poderoso do que a sabedoria. Domingo passado, nós estudamos sobre a sabedoria. Em Jó capítulo 28, nós vimos aqui no domingo, Jó capítulo 28, depois de sofrer com o bombardeio dos argumentos dos amigos, que usaram uma sabedoria humana para tentar admoestá-lo. Agora Jó, com uma sabedoria vinda de Deus, ele diz, olha, os homens, com seu poder de esforço, com seu poder de dedicação, com suas habilidades, com seus conhecimentos,
Eles garimpam ouro, eles garimpam prata, eles entram dentro das cavernas, dos túneis que eles abrem. Eles colocam fogo nas rochas, né, para se tornarem quebradiças e de lá eles extraírem algum ouro. Mas há uma sabedoria que não há homem que, por mais esforçado que seja, ou inteligente ou habilidoso que seja, pode alcançar. E essa sabedoria é a sabedoria de Deus, que está guardada em Deus. Então Jó reconhece que há um segundo nível de sabedoria, que é a sabedoria que está em Deus. Há a sabedoria humana que se adquire com estudo, com o esforço, com a experiência. Você chega a uma sabedoria humana. Mas há uma sabedoria que Tiago diz que é a sabedoria que vem de Deus e que ele não cobra por ela, mas dá a quem pede por meio da fé. Então é esta sabedoria que nós temos que buscar em Deus. É a sabedoria que nos dá condições de aplicar no nosso dia a dia todo o conhecimento que nós vamos reunindo. É a sabedoria que faz a gestão de todo o repertório que a gente tem em Deus. É a sabedoria que nos dá condições de, estando em Cristo, caminhar nele da melhor forma e progredindo. É isso que a sabedoria que vem de Deus faz. Ela nos dá condições de, uma vez estando em Cristo e caminhando nele, caminhar da melhor forma e sempre de forma progressiva, reunindo todo o conhecimento que temos, todo o repertório espiritual que temos e aplicando esse repertório para a glória de Deus, para que em nós o seu nome seja adorado, seja glorificado, seja enaltecido, para que através do nosso bom testemunho a luz de Cristo resplandeça no mundo, e assim por diante. É isso que a sabedoria que vem de Deus faz. Nós temos um homem aqui chamado Gamaliel, que ele recebeu um outro nível de sabedoria. Não é? E eu fiz esse resumo sobre a sabedoria a partir de Jó, justamente para mostrá-los como a sabedoria de um homem no momento decisivo é decisiva. Porque não tem coisa pior do que numa reunião você não encontrar pelo menos uma pessoa que tenha a sabedoria para discernir as coisas. Em que situação nós estamos a essa altura do texto? Nós temos um sinédrio enfurecido. Vocês estão me entendendo? Nós temos um sinédrio enfurecido. O pessoal responsável pela imagem do sinédrio já estava trazendo dados estatísticos mostrando que a moral e a credibilidade do sinédrio estava em queda livre. Isso os enfureceu. Outra coisa os enfureceu. Quando eles intimavam os apóstolos a pararem com a mensagem, os apóstolos, na visão deles, insolenemente, respondiam que não parariam. Então nós temos homens nunca antes contraditados, nós temos homens nunca antes contra-argumentados, agora sendo. Eles estão simplesmente enfurecidos. E eles querem o quê? Achar uma forma de cortar o pescoço de todo mundo. Vocês estão me entendendo? Então nós estamos nesse cenário aí. Versículo 33. Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Acabei de dizer isso. Então certo fariseu, aqui entra o homem da sabedoria. É o que eu disse, em qualquer grupo que se reúne, pelo menos uma pessoa, nós temos que orar para que pelo menos uma pessoa tenha de Deus a sabedoria para ponderar as coisas da forma correta. Porque se você reúne numa sala só loucos, insensatos, imagina os estragos que vêm a partir das decisões que são tomadas entre eles. No meio do sinédrio, havia um fariseu chamado Gamaliel. Vamos ver. Doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Tira esses apóstolos daqui. A nossa conversa agora é entre nós. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, agora o Gamaliel está falando para o corpo do sinédrio. Considerai com toda cautela. O homem sábio sempre prima pela cautela. O tolo, ele
corre atrás da precipitação, mas o sábio é sempre da cautela. Está todo mundo alvoroçado, vamos matar, vamos pegar a faca, vamos pegar a espada, vamos mandar para o tribunal de inquisição aqui de Israel, vamos assassinar esses homens. Está todo mundo ali afoito, agindo na tolice. Mas ele recomenda, olha, israelitas, tenham cautela em relação ao que estáis para decidir fazer a estes homens. 36. Porquanto, há algum tempo surgiu Teudas. Agora ele vai criar um argumento. Pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contou 2 exemplos de revolucionários que angariaram uma multidão para segui-los, mas depois que morreram, a causa deles se esvaiu, se foi. Versículo 38. Contudo, neste caso, no caso de quem? Do tratamento dos apóstolos, do que vocês estão pensando em fazer a eles, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois, se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Tem sabedoria nessas palavras, sim ou não? Graças a Deus, porque havia um homem sábio ali. 39. Se todavia proceder de Deus, olha só que palavra, não conseguiremos jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Se for um movimento humano, acaba, perece, como pereceu o movimento liderado pelos 2, Judas e Teudas. Mas se for um movimento vindo de Deus, ninguém jamais poderá impedir. Estaremos lutando contra Deus. Por isso ele diz, considero que vocês têm que se afastar desses homens. Deixe-os seguir em paz. Vamos esperar que o tempo mostre a natureza do que eles estão fazendo. Se é de natureza divina ou se é de natureza humana. 40. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então, mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Quer dizer, vamos liberar, mas não de qualquer forma, né? Vamos liberar, mas primeiro bater neles. Sermos violentos contra eles. Se num primeiro momento não puderam fazer isso diante da multidão, por medo de serem apedrejados, agora aproveitaram os bastidores, né? O lugar isolado, o lugar restrito para açoitá-los. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. 41. Os apóstolos se retiraram do sinédrio. Como? Meu Deus, mas que é isso? Que injustiça. Nós estamos vivendo para pregar a Tua palavra, acabamos de passar por mais uma situação constrangedora diante do sinédrio, quase que nós fomos mortos, se não fosse a palavra de sabedoria de Gamaliel. Depois ainda fomos violentamente açoitados. Por favor, Senhor, intervenha, não nos deixe sofrer dessa forma, nós estamos na causa certa, servindo o Deus certo, o Senhor está conosco, somos discípulos do Teu Filho. Eles saíram queixosos, eles saíram reclamando de Deus, ou colocando Deus contra a parede, exigindo que Deus mudasse a situação. Não. Se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que outra perspectiva é essa, hein, queridos? Que outra perspectiva de evangelho é esta, de vida cristã é esta? Hoje as pessoas, elas não admitem sofrer absolutamente nada em decorrência da escolha que fizeram por Cristo. Elas acham inadmissível o crente sofrer, o crente ser humilhado ou ele padecer diante de qualquer que seja a oposição.
Mas aqui nós temos discípulos, depois de apanharem violentamente, serem açoitados, eles ainda conseguem abrir um sorriso largo e comemorarem o fato de terem sido achados privilegiados o suficiente para sofrer por causa do nome. Eu fico imaginando, quando eu vejo a forma como saíram, eu penso na forma como estavam enquanto apanhavam. Porque se quando saíram estavam festejando, eu acredito que enquanto apanhavam, estavam rindo. Não é rindo de, nossa, que açoite gostoso, que bom apanhar nas costas essa chicotada, mas havia no coração deles um sentimento de privilégio. E provavelmente aqueles homens que açoitaram eles ficaram assim, né? Como é que vocês estão com um semblante tranquilo, até esboçando sorrisos enquanto apanham? É porque eles não sabiam do sentimento do coração. Eles estavam celebrando dentro deles o privilégio de poderem sofrer por causa de Jesus. E quando saíram se alegrando, festejando, talvez até cantando um hino, né? Dando glória a Deus, aleluia, que privilégio. A gente jamais acharia que chegaria nesse ponto de se encontrar diante de Deus com esse nível de privilégio de sofrer por causa do nome. Saíram festejando. Era outra perspectiva. Era outra perspectiva. A história da igreja conta que muitos crentes poderiam ter evitado a morte. Mas sabe por que não evitaram? O argumento que eles usaram foi: eu quero ter o privilégio de morrer por causa de Cristo. Não, mas, ok, a gente quis só dar uma pressão em você para ver se você abdicava. Não, você não precisa morrer, não. Nós vamos liberar você. Não, eu quero morrer agora. Não, mas você não precisa morrer. Não, mas eu quero morrer agora. Porque eu não quero que você tire de mim o privilégio de sofrer por causa de Jesus. De morrer por causa de Jesus. Porque aqueles que morreram por causa do nome, terão uma grande ressurreição. Terão da parte de Deus algo diferenciado, porque eles padeceram, pagando com a própria vida por causa do nome. Versículo 42. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, eu disse que eles não se reuniam apenas lá no templo, mas de casa em casa não deixavam de pregar e ensinar que Jesus é o Messias. Não deixavam. O Sinédrio disse: vocês não devem pregar mais nesse nome, sobre este nome. Mas eles continuavam fazendo. Capítulo 6, versículo 1. Nós temos aqui a igreja enfrentando sua primeira situação, o seu primeiro desafio, eu diria, interno, né? Interno. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas, ou seja, judeus gregos de fala grega, protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. É natural que, numa comunidade cada vez maior, o número de problemas também vá se tornando cada vez maior. Aqui nós temos o relato do primeiro deles. Não que tenha sido o primeiro dos problemas, mas é o primeiro problema mencionado. Problema que eu disse, ser interno. Havia as mulheres de fala grega, né? Os judeus de fala grega, e havia também os judeus de fala hebraico-aramaica em contenda. Um dizia que as suas viúvas não estavam sendo atendidas com a distribuição dos alimentos. O que eles estavam acusando, então, os administradores? De incapacidade administrativa, incapacidade de gestão na distribuição da assistência. As viúvas de fala grega estavam deixando de ser corretamente atendidas. Versículo 2. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos às mesas. O que Pedro está dizendo? Não é sensato a gente deixar este ministério para o qual nós fomos efetivamente chamados, que é o de ensinar e pregar a palavra do Evangelho, para cuidar de questões de cunho interno, administrativo. Porque isso vai roubar de nós o tempo que nós precisamos
para nos dedicarmos ao ministério primeiro que temos. Então, é isso que eles estão dizendo. Versículo 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste ministério. Esta foi a orientação dada pelos apóstolos. Vocês, discípulos, escolham dentre vocês 7 homens, apenas 7 homens, que satisfaçam estes requisitos. Bom testemunho, né? Bom testemunho, ou seja, homens que são cristãos aqui e fora daqui. Gente de quem ninguém tenha nada a dizer contra. Gente de boa reputação. Cheios do Espírito, porque nem mesmo a atividade mais básica da igreja se pode fazer sem ser cheio do Espírito Santo. Essa é a visão bíblica. Nem a atividade mais simples da igreja se pode executar sem estar cheio do Espírito Santo. Agora, não apenas isso. É necessário que estes homens também estejam cheios de sabedoria, porque eles lidariam com situações de conflito. E em situações de conflito não dá para colocar tolo, porque ele piora a situação. O tolo, ele coloca o quê? Gasolina no fogo. Não é isso que o tolo faz? Qualquer conversa por aí, na sua vida fora da igreja, na empresa, na comunidade onde você mora, na sua vizinhança, você vai perceber que em qualquer reunião onde as pessoas se reúnem para conversar ou discutir sobre qualquer coisa, vai aparecer o tolo. E o tolo é visto nas palavras mesmo, de cara. A tolice dele não passa desapercebida. É sempre aquela pessoa que não quer apaziguar. É sempre aquela pessoa que não quer interagir uma pessoa com outra. Ele quer o distanciamento, é o afastamento, é a inimizade. É como eu disse, ele pega a gasolina, a querosene e joga no fogo. Mas o sábio, ele aparece fazendo o inverso disso. O sábio aparece apaziguando, reaproximando, reconciliando, ponderando a situação da melhor forma. Os diáconos, como entrariam numa situação muito delicada, um problema muito delicado interno, eles não poderiam ser homens tolos. Precisavam ser homens de sabedoria, para ponderar uma coisa com outra, avaliar, chegar a um ponto de equilíbrio e fazer a gestão da assistência. Então, esses eram os requisitos. Versículo 4. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Eles estavam resolutos a fazerem isso. Nós vamos continuar onde estamos, fazendo o que estamos fazendo. E nós vamos designar estes 7 homens que vocês escolherão para fazerem o trabalho que é necessário. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram. Aqui vem os homens escolhidos. Estevão, foi uma boa escolha? Daqui a pouco ele aparece aqui de novo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, quer dizer, não era apenas escolher, era depois trazer diante dos apóstolos para que eles dessem também, né, o seu aval e orassem por eles. Apresentaram diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Para quê? Para abençoá-los naquele ofício, naquela função, meio que para empossá-los naquela função. Havia esta função na igreja, do diaconato? Não havia essa função na igreja. Era uma função nova. Ok? O que cria, o que faz ser necessário o surgimento de uma nova função dentro da igreja? A demanda. Tá? A demanda. Houve uma primeira demanda, forçou o nascimento de uma primeira função, que é a do diaconato. Então, os apóstolos impuseram as mãos, versículo 7, e a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que coisa maravilhosa, como a palavra do evangelho é uma palavra que entra em qualquer lugar. Os sacerdotes, teoricamente, estavam mais blindados a essa mensagem, né? Eles já tinham os 2 pés atrás em relação ao movimento. Mas nem mesmo a posição em que eles estavam foi capaz de
privá-los do alcance desta palavra, deste evangelho, desta mensagem. Então, muitas autoridades ali, religiosas no mundo judaico, na religião judaica, estavam crendo no evangelho, na palavra de Deus que estava sendo divulgada, porque havia uma cooperação de Deus com a igreja. Por que havia essa multiplicação grande do número dos discípulos em Jerusalém? Porque havia de um lado o trabalho da igreja e do outro lado um trabalho cooperativo de Deus. Não é assim que Deus faz as coisas? Quando é que Deus entra fazendo o milagre e operando o acréscimo necessário nas coisas? É quando a igreja de um lado está trabalhando. Quando o crente de um lado está agindo, fazendo. Você vê que em nenhuma igreja que está simplesmente de braços cruzados recebe esse nível de cooperação de Deus, multiplicando o número daqueles que precisam ser agregados. Porque quando é que Deus entra fazendo esses milagres, esses sinais, essas maravilhas e cooperando sobrenaturalmente? Quando os crentes estão no caminho pregando a palavra do Evangelho. Tá? Esse momento da pandemia nos atrapalhou muito nesse sentido, mas nós queremos em muito breve retomar esse trabalho de estar no caminho, nas ruas, pregando o Evangelho, dividindo este Evangelho com as pessoas. E quando fizermos isso, teremos em contrapartida uma ação sobrenatural de Deus, que através do Espírito vai acrescentando à igreja aqueles que têm de ser salvos. Mas de um lado o trabalho da igreja, do outro lado o trabalho cooperativo de Deus. Era isso que acontecia. Nada parava a igreja em seu trabalho evangelístico, porque havia uma cooperação de Deus. Essa cooperação dava à igreja um crescimento exponencial. Exponencial. Versículo 8. Aqui nós temos o início de uma saga, que é a saga da morte de Estevão. Quem era Estevão? Um dos 7 diáconos. Irmãos, às vezes, alguém com uma mentalidade não muito bem trabalhada na Bíblia, diga, mas estes 7 diáconos eram homens muito simples, pessoas que foram escolhidas e provavelmente não sabiam muito das coisas, não conheciam muito a palavra, porque senão seriam pessoas de outra graduação. Engano seu. Nós vamos ver isso através da vida de Estevão, o que esse homem tinha de conhecimento, o que ele tinha de sabedoria, o que ele tinha de poder, o que ele tinha de ousadia, e o que ele tinha de fé é coisa inacreditável. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Quando o versículo 5 fala de Estevão, qualifica ele de que forma? Cheio de fé e do Espírito Santo. Quando Lucas volta a falar de Estevão, ele não se contenta, ele tem que continuar qualificando este homem. Agora, cheio de graça e cheio do poder de Deus. Realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Isso significa o quê? Que Deus operava maravilhas não apenas através das mãos dos apóstolos. O poder para a operação de maravilhas dado aos apóstolos era o mesmo poder dado à igreja, porque Estevão sai do seio da igreja para se tornar diácono. E operava milagres maravilhosos, homem cheio de virtudes. Como eu disse, Lucas não se contenta em falar pouco sobre ele. Vai só agregando virtude a Estevão, porque ele era um homem admirável. Versículo 9. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia, e estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sabe? O que o texto está dizendo é o seguinte: eles não tinham como responder ao que Estevão estava colocando. É o famoso ficar sem resposta. Então, quando estes homens começaram a querer encurralar Estevão,
né, e pegá-lo em alguma contradição, Estevão crescia para cima deles com argumentos muito poderosos, de forma que eles não tinham resposta para aqueles argumentos. Estevão fazia isso por quê? Porque tinha sabedoria e o Espírito. O Espírito atuava na sabedoria que dava a Estevão e colocava os seus oponentes em resposta. Versículo 11. Sendo assim, olha o que estes homens fizeram, porque gente maligna faz esse tipo de coisa mesmo. Gente maligna não gosta quando vê um movimento de Deus acontecendo, através de alguém ou entre algum povo. Gente maligna não gosta. Subornaram alguns outros homens para o caluniarem. O que é isso? Para que outros homens construíssem uma mentira a respeito de Estevão. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Esta era a calúnia. Será que Estevão tinha feito isso em algum momento? Será que em algum momento Estevão tinha dito palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus? É óbvio que não. Mas aqueles homens sabiam que caso criassem um argumento desse contra Estevão, era grande a chance de Estevão sofrer uma dura pena. 12. Com isso conseguiram incitar o povo. O povo é fácil de incitar, né? Eu digo o povo sem compromisso com Deus, o povo ignorante, o povo afastado da verdade. Esse povo é fácil de incitar. Nós temos em Atos dos Apóstolos uma ocasião, né? Se não me engano, quando Paulo estava em Éfeso, houve aquele alvoroço todo que começou lá na reunião dos artífices. Os irmãos se lembram? Demétrios, os artífices. E de repente aquilo explode para fora e aqueles homens incitam um pequeno grupo, que de repente do pequeno grupo há um grande grupo, a cidade quase que toda alvoroçada, querendo matar o apóstolo Paulo. E boa parte das pessoas que estavam iradas e gritando, grande a Diana dos Efésios, quando foi questionado, por que isso chegou até aqui? Eu não sei. Não sei, eu peguei no meio do caminho, o povo estava gritando, entrei gritando também. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Não sei exatamente o que motivou isso. Então, o povo ignorante, o povo que não está firmado na verdade, eu digo até mesmo aquele povo que está dentro da igreja e que está nessa condição. É fácil de incitar. Mas aquilo que está alicerçado na verdade, você não demove com tanta facilidade. Porque é um povo que, além de estar cheio da palavra e do Espírito Santo, tem sabedoria. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Fizeram o que com Estevão? E prendendo Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Eu acho que o Sinédrio nunca trabalhou tanto na vida quanto nesse período. Porque toda hora o Sinédrio tinha que se reunir para julgar uma causa. Desde Jesus, na verdade, né? Desde Jesus o Sinédrio tinha muito expediente. Tinha que reunir todo dia quase, para decidir uma causa relacionada ao que Jesus estava fazendo ou, posteriormente, ao que os discípulos estavam fazendo. 13. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. 14. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que este Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Semana que vem nós vamos para o capítulo 7, onde Estevão vai trazer a sua argumentação poderosa. Mas vejam que nem mesmo o sinédrio enxergando um semblante diferente naquele homem, o sinédrio abriu mão de seguir em frente com as medidas que tomou, que nós veremos. É triste, né, irmãos? Homens que cuidam da religião, que lideram fiéis, homens que encabeçam sistemas religiosos aqui, não conseguindo ver a forma como Deus naquele tempo estava se movendo. É muito triste. Pode falar, Pedro.
Igual, né, o senhor mencionou, na palavra, não tinha como eles argumentar de maneira justa ir lá e debater com o Estevão, então o que eles vão pensar? Bom, já que não dá para gente derrubar ele na argumentação, na honestidade, vão fazer o quê? Vão na desonestidade, vão jogar sujo, porque, né, conversando assim normalmente, na argumentação tem os argumentos, agora jogando sujo não tem regra, a gente vai lá, suborna as pessoas, incrimina ele, e na cabeça deles, eles venceram o debate. Exatamente. É o raciocínio de gente maligna, né? Gente maligna, satânica, raciocina exatamente dessa forma. Não puderam contra Estevão, criaram uma rede de mentiras a respeito de Estevão, e nós veremos que isso acabou custando a vida de Estevão. Mas não pense que Estevão morreu triste, não pense que Estevão morreu chateado com Deus, não pensa que Estevão, enquanto estava sofrendo ali o processo de execução, estava na sua mente pensando que Deus talvez estivesse sendo de alguma forma injusto. Pelo contrário, queridos, estes mártires, estes homens, eles morriam com muita alegria, com contentamento no coração, com um semblante leve, porque eles enxergavam um privilégio em chegar a esse ponto por causa da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que nível de fé, hein, desses homens. Que nível de vida cristã. Eu espero que ao longo destes estudos os irmãos possam rever a forma como se comportam em Deus, em Cristo. A forma como conduzem sua vida cristã. Porque esta igreja aqui serve de espelho para a gente. Serve de exemplo para a gente. A gente tem que olhar para a forma como eles viviam e copiar. Porque era a forma que agradava a Deus. Que nós possamos não apenas através dos estudos, receber informação, mas conhecimento. Pega essas informações todas, procura aplicar na sua vida. Procure copiar esse nível de comprometimento, de fé, de ousadia, de coragem. Procure mudar a perspectiva sobre a fé cristã. Procure enxergar privilégio em sofrer por causa de Cristo. Quando você pega essas informações e procura aplicar na sua vida, isso gera conhecimento em você. Gerando conhecimento, vai gerar sabedoria. Então, não deixe que essas palavras que nós estamos trazendo sejam só informações, porque se for só informação, isso não vai mudar a sua vida, em nada. Será apenas mais um grupo de informações que você vai receber. Faça disso uma oportunidade de conhecimento. Pega as informações todas que recebe, começa a trazer para a sua vida. Aplica na sua vida e você vai adquirir conhecimento. Sexta-feira, culto com círculo de oração.